chegara ao fim, não é, a dinastia salomônica, e agora nós vamos tomar conhecimento do início do reinado do filho de Salomão, Roboão. Então o capítulo 12, ele começa com a proclamação de Roboão como rei. Mas para isso, estrategicamente, ele vai para a região de Siquém. E isso foi proposital. Veja comigo o versículo 1. Versículo 1 diz assim: e foi Roboão para Siquém, porque todo o Israel se reuniu em Siquém para o fazer rei. Não é? Por que Siquém, pastor? Tantas cidades em Israel, por que é que Roboão escolheu justamente a cidade, a região de Siquém? Siquém ficava cerca de 64 quilômetros ao norte de Jerusalém. Uma boa cidade central para uma reunião desse tipo. Era localizada em Manassés, o que agradaria o povo das 10 tribos. Roboão já sabia que havia uma profecia de que o reino seria dividido, de que apenas 2 tribos ficariam com ele. Então, estrategicamente, ele pensou em ir para Siquém, porque quem sabe, lá em Siquém, ele conseguiria trazer as 10 tribos para o seu lado. Então, ele foi para Siquém, e Siquém era, com certeza, um importante local, uma importante região ali, dentro daquela região que ficaria conhecida como Reino do Norte. Só para vocês terem uma ideia, o túmulo de José encontrava-se em Siquém, o tabernáculo havia ficado em Siló, na tribo de Efraim, e o profeta Samuel era da região montanhosa de Efraim, que ficava naquela região. Abraão, pai do povo de Israel, havia estado em Siquém. Jacó também havia passado por lá. Josué havia confirmado a aliança de Israel nesse local, não é? De modo que Siquém era uma cidade de grande importância histórica e espiritual para a fé do povo de Israel. Então, estrategicamente, Roboão vai para a região de Siquém, para que lá ele fosse proclamado rei de Israel. Porém, os habitantes do Reino do Norte, que se formaria o Reino do Norte, ou seja, os líderes, né, não os habitantes, permitam-me corrigir, na verdade, os líderes das 10 tribos convidaram Jeroboão. Vocês se lembram de Jeroboão? Jeroboão era um servo de Salomão, mas Salomão intentou matar Jeroboão tão logo ele ficou sabendo da profecia de que 10 tribos seguiriam a Jeroboão. O que foi que Jeroboão fez? Ele fugiu para o Egito. Salomão morreu e agora esses líderes das 10 tribos, eles buscam Jeroboão para que Jeroboão os liderasse numa conversa que eles queriam ter com Roboão. E qual conversa, ou que conversa seria essa? Eles iriam pedir a Roboão que aliviasse o peso, aliviasse as cargas que Salomão havia colocado sobre os ombros do povo. Irmãos, Salomão, vocês sabem disso, estudamos aqui várias semanas, Salomão viveu de forma extravagante. Salomão teve um estilo de vida extravagante. Ele se deu ao luxo, construiu muitas fortalezas, construiu o próprio palácio, construiu ali um conjunto de edificações que serviriam para a administração de Israel. Ele também construiu o templo, o famoso templo de Salomão, mas muito disso às custas do povo. Ou seja, enquanto Davi, o seu pai, servia ao povo, era um rei que estava disposto a morrer pelo seu povo, Salomão é aquele que se aproveita do povo.
é aquele que suga do povo, é aquele que coloca os custos da sua vida extravagante, da sua vida cheia de luxo e riqueza, nas costas do povo. E agora o povo cansado, sobrecarregado, eles vão conversar com Roboão na esperança de que Roboão pudesse aliviar essas cargas. E para isso, eles chamam Jeroboão para que os representasse. Você pode ler comigo? Versículos 2 a 4. Veja só. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nebate, achando-se ainda no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou do Egito, porque mandaram chamá-lo, veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel, e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Não é? Irmãos, eu fico pensando que os tempos passaram, mas a situação continua a mesma. Porque hoje mesmo, nos tempos que nós vivemos, nós observamos como há, até mesmo dentro da religião, aqueles que utilizam da religião como um pretexto para beneficiarem a si mesmos. Como há pessoas sinceras sendo exploradas hoje na sua fé, custeando um estilo de vida luxuoso de muitos líderes religiosos que vivem esse estilo de vida às custas do povo, não é? Então observe que, infelizmente, muita coisa não mudou, continua da mesma maneira. Pois bem, Roboão, então, ele pede 3 dias para pensar sobre o assunto. E durante esses 3 dias, o que é que Roboão vai fazer? Daqui a pouco nós vamos ver uma coisa muito interessante que o Warren Wiersbe disse, e eu concordo com ele, mas Roboão, ele pede esses 3 dias e ele vai consultar os seus conselheiros, não é? E ali ele tinha 2 classes de conselheiros. Conselheiros mais velhos, os anciãos, que haviam servido seu pai, e os conselheiros mais jovens, que haviam crescido com ele. Ele primeiro vai ouvir, ele vai entender, ele vai perguntar aos anciãos mais velhos o que é que ele deveria fazer. E os anciãos mais velhos vão dar a ele o seguinte conselho, versículo 7. E eles lhe falaram dizendo: se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Observe que conselho sábio aqueles homens deram a Roboão, não é? O problema, irmãos, não foi Roboão não ter ouvido conselhos. Ele ouviu. O problema foi os conselhos que ele ouviu, porque ele não deu atenção para esses conselhos dos mais sábios. Vocês vão ver que ele vai se atentar para o conselho dos mais jovens, conselhos equivocados que vão custar caro para Roboão. Então, ele teve tempo, a questão é que Roboão teve tempo de ouvir, pesar, considerar, e ele poderia ter optado por ouvir os sábios conselhos dos anciãos, mas ele não fez isso. É interessante que tem uma frase que diz assim: o tempo não resolve os problemas, o que conta é aquilo que fazemos com o tempo que se tem, não é? Aqui eu aprendi uma coisa, não são ainda as aplicações, mas eu queria considerar uma coisa com vocês, que o Senhor falou ao meu coração, que é o seguinte: somente os sábios podem dar bons conselhos. Cabe a nós buscá-los com sabedoria. Irmãos, eu como pastor, eu tenho me entristecido muito, porque eu tenho tomado conhecimento de pessoas
que tem procurado, às vezes, nesses atendimentos que nós damos, eu reconheço que eu sou limitado em determinados momentos. Então, o que é que eu faço? Eu tenho a humildade, eu preciso ter a humildade de reconhecer que há momentos, há situações que eu não consigo resolver. Eu preciso apelar, então, para quê? Para um profissional, para um psicólogo. Existem situações que é realmente algo que demanda um profissional, um psicólogo. Então eu falo para a pessoa, olha, essa situação que você está vivenciando é passível de se procurar um profissional, um acompanhamento psicológico. Faça isso, procure um psicólogo. Ele tem os mecanismos, os dispositivos que ele vai usar para ajudar você a organizar isso na sua vida. Eu vejo isso com muita tranquilidade. Eu não tenho dificuldade com isso. O problema é o que vem depois, porque a pessoa volta e ela vem conversar comigo. E ela fala, pastor, eu procurei um psicólogo, mas o psicólogo me disse isso. E eu arrepio os cabelos de ouvir os conselhos que aquele profissional deu para aquela pessoa que veio conversar comigo. E eu percebi que, ao procurar o profissional, a pessoa ficou pior do que estava. Então eu digo para vocês que há psicólogos e psicólogos. Há profissionais e profissionais. Então, nós, pastores, quando necessitamos, realmente, nós precisamos de bons profissionais para indicarmos. Graças a Deus eu tenho um ou dois aí que sempre indico, mas de vez em quando as pessoas optam por procurar outros profissionais e os conselhos são os piores possíveis. Por quê? Porque não são pessoas sábias, pessoas que conseguem adentrar. Porque uma coisa que eu aprendi no meu curso teológico, quando você vai fazer uma matéria chamada aconselhamento cristão, tem uma matéria no seminário que é voltada para isso, aconselhamento. Uma coisa que todo conselheiro precisa fazer é entrar no mundo do outro, é se colocar no lugar do outro, é tentar entender a dor do outro, para buscar os melhores conselhos. E outra coisa, nunca, jamais, aconselhar fora da palavra de Deus. Abrir a Bíblia e dizer, a palavra de Deus diz isso. Mas infelizmente, irmãos, hoje existe uma safra, me perdoe a palavra, de profissionais que infelizmente mais tem prejudicado do que auxiliado a igreja de Cristo. Maus conselhos. E é o que vai acontecer com Roboão. Roboão vai ouvir maus conselhos. Ele menospreza os bons conselhos. Irmãos, olha que situação. Uma vez eu tomei conhecimento de uma mulher que estava sofrendo muito com o marido. O marido era terrível. O marido estava trazendo muita dificuldade, pelo menos naquela época, né? O marido estava trazendo muita dificuldade para aquela pessoa. Muita dificuldade. E ela, então, não aguentando mais aquele tipo de sofrimento, não aguentando mais aquela situação, ela foi conversar com o pai do marido. E foi pedir a ele para ajudá-la. Por favor, dê uns conselhos para o seu filho, para que ele possa mudar esse comportamento. Tenho passado por situações dificílimas com ele. Por favor, ele tem chegado tarde da noite, ele tem chegado embriagado em casa. Muitas vezes agressivo. Eu queria que o senhor conversasse com o seu filho e desse alguns conselhos para ele, por favor. E aquele homem, o sogro dela, disse, pode deixar que eu vou conversar com ele, eu vou dar uns conselhos para ele. Sabe quais foram os conselhos que ele deu para o filho? Ele disse assim para o filho, meu filho, vem cá. A sua esposa está reclamando que você está chegando tarde em casa. Chegue mais tarde ainda. A sua esposa está reclamando que você está chegando bêbado em casa. Beba mais ainda. Entende, irmãos? Maus conselhos. Se você precisa de conselhos, procure pessoas que possam dar bons conselhos para você. Até nisso precisamos de sabedoria. E graças a Deus, para a glória do Senhor, essas pessoas existem na igreja. Existem pessoas na igreja
com as quais você pode contar, porque darão bons conselhos para você. Mas não foi o caso de Roboão, não é? Veja comigo o que vai acontecer aqui, que tipo de conselho Roboão vai ouvir. E os jovens que haviam crescido com ele, versículo 10, lhe falaram: assim dirás a esse povo que te falou, teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós, assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O que são escorpiões aqui? Eram chicotes com pedaços de metal nas pontas das tiras. Então imagine a dor que esse chicote infligia, né? Eles eram chamados de escorpiões. Então, se meu pai vos castigou com açoites, eu vou aumentar ainda mais o vosso sofrimento. Se ele vos castigou com açoites, eu vou castigar vocês com escorpiões, né? Com certeza, Roboão não se deu conta de dois conselhos que o pai dele havia deixado escrito no livro de Provérbios. Salomão deixou dois provérbios muito contundentes que poderiam ter auxiliado Roboão naquele momento. O primeiro deles é Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O outro provérbio está no capítulo 12, versículo 18. Veja só. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Roboão não fez caso disso, não é? Não fez caso disso. E o que é que isso acarretou? Uma revolta em Israel, ou seja, uma revolta no Reino do Norte. Veja o que vai acontecer aqui a partir do versículo 16. Versículos 16 e 17. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Mas isso vinha do Senhor, irmãos. Isso vinha do Senhor. Eu quero voltar aqui, eu quero retroceder com vocês ao versículo 15, que diz assim: o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Irmãos, interessante isso, não é? Como que Deus, ele controlou a situação para que a profecia pudesse se cumprir. Aqui eu aprendo uma coisa muito importante que nós precisamos colocar no nosso coração. Deus é soberano e usa os corações endurecidos para seus propósitos. Ele havia predito que Israel seria dividido em duas partes. Então Deus é soberano, Ele tem a história nas suas mãos, Ele controla tudo. E aqui Ele está controlando o coração de um homem obstinado e endurecido, para atingir os seus propósitos, não é? Aí eu pergunto, quem em sã consciência pode questionar os métodos e a vontade do Senhor? Deus tem a história em suas mãos, Ele usa quem quer e como quer. A narrativa, então, destaca como a arrogância e a falta de sabedoria de Roboão levaram à divisão do reino, cumprindo assim a palavra profética de Deus que havia prometido tirar 10 tribos de Salomão. Aqui também eu quero destacar duas coisas. Primeiro, como a falta de sabedoria pode ser prejudicial.
como a falta de sabedoria traz prejuízo. E segundo, cuidado, preste atenção, cuidado com as oportunidades que batem à porta. Talvez elas nunca mais voltem. Vocês concordam comigo que Roboão teve uma grande oportunidade diante de si? Que oportunidade ele teve? A oportunidade de agir de forma diferente, mas endureceu o coração. Deus utilizou isso então contra ele mesmo, e aqui está o desenrolar da história, não é? O rei Roboão, então, ele vai, naquele momento, administrativamente, não é? Ele vai enviar o seu superintendente para cobrar os tributos. Veja o que vai acontecer. Então o rei Roboão, versículos 18 e 19, o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou, e ele morreu. Mas o rei Roboão, olha o resultado, se animou a subir ao carro para fugir para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. O reino se divide. É aqui que Israel passa a ter duas nações dentro de uma, o reino do norte e o reino do sul. A tribo de Benjamim e a tribo de Judá compondo o reino do sul e as demais tribos compondo o reino do norte. Mas e Jeroboão, pastor? O que aconteceu com Jeroboão? Bom, ele foi proclamado rei, não é? Daquele povo que agora seria tratado como o reino do norte. Leia comigo o versículo 20, por favor. E sucedeu o quê? Ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel, e ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Roboão até tentou reunificar o reino, ele armou seus soldados, ele levantou um grande contingente de homens no reino do sul para guerrear contra Israel, trazer Israel de volta para seus domínios, mas Deus não permitiu que aquela guerra acontecesse, Deus não permitiu que houvesse esse conflito armado entre o reino do sul e o reino do norte. Mas aí, Jeroboão, ao invés de ouvir as recomendações do profeta, de que se ele fosse obediente a Deus, Deus prosperaria o seu reino, tomado pelo ciúme, pelo medo, pela insegurança de saber que o povo de Israel teria de ir a Jerusalém para adorar no templo, e assim aquele povo poderia se debandar para o lado de Roboão, e não tendo nada para oferecer para o povo, isso é terrível. O que é que Jeroboão faz? Vamos ler o texto? 26 a 33. Eu quero ler para vocês. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Olha que coisa. E lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez casa nos altos, constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que fizera, e sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso
tudo o que não se podia fazer, Jeroboão fez. Aí você percebe que essa divisão de Israel não foi apenas política, mas também religiosa. Porque Deus ia manter uma chama acesa em Israel por conta de Davi. E é interessante que por conta dessa divisão e por conta da existência do reino do sul, que recebeu o nome de Judá, e posteriormente vocês vão ver que no ano 722 o reino do norte deixa de existir e só fica o reino de Judá, que vai ser levado para o cativeiro em 586, e depois volta para a Palestina, é onde se originam os judeus. Por que o termo judeus? Por conta da tribo de Judá, ok? É dessa tribo que vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então observe que essa divisão, ela não foi apenas política, ela também teve um princípio religioso envolvido, porque Deus ia manter uma chama acesa em Israel, porque desta chama viria o nosso Salvador, que é o leão da tribo de Judá. Interessante, não é, irmãos? Como que a construção da história corrobora para que a nossa fé na palavra aumente ainda mais? Como que faz sentido? Como que tem nexo à narrativa bíblica, não é? É muito interessante isso. Agora, preste atenção, vamos falar de Jeroboão. Irmãos, quando você não tem nada para oferecer, a única saída é viver de forma pragmática. O pragmatismo é a triste realidade de nosso tempo. Quantos, por não terem nada para oferecer, inventam subterfúgios para segurar o povo debaixo dos seus domínios? Jeroboão é o retrato do evangelicalismo atual. Ele foi extremamente pragmático, criou a própria religião. O que foi que Jeroboão fez? Ele sabia da propensão do povo para ser idólatra. Aquele povo tinha uma propensão à idolatria impressionante. Então Jeroboão, ele se apropria disso. E ele investe, ou seja, Jeroboão entende o que o povo quer. O povo quer o quê? O povo quer deuses que se podem ver. O povo quer deuses que se podem tocar. O povo é propenso à idolatria. Eu vou satisfazer a vontade do povo, porque assim eu seguro esse povo comigo. Isso se chama o quê? Pragmatismo, irmãos. Os fins justificam os meios. Observe só todo o pragmatismo de Jeroboão. Ele não tinha absolutamente nada para oferecer. E é isso que tem acontecido hoje. Há muitas comunidades religiosas, muitas igrejas que, por não terem o que oferecer ou pouco para oferecer, têm apelado para o pragmatismo. O evangelho hoje é um evangelho extremamente pragmático. Irmão, certa vez eu ouvi um líder religioso dizer o seguinte, eu ouvi, ninguém me contou, para Jesus até gol de mão vale. Ele disse isso. Ou seja, vale tudo para manter a pessoa na igreja. É campanha, é corrente, é campanha disso, é campanha do sal grosso, é campanha do tijolo santo, é campanha da colher da casa própria, é campanha disso, campanha daquilo. E as pessoas vão ficando, mas sem receberem o principal. E qual é o principal na igreja, irmãos? O principal na igreja é a palavra de Deus, que muitas vezes é ministrada num cântico. Muitas vezes é ministrada numa oração e na maioria das vezes é ministrada do púlpito. É isso que alimenta a igreja. A igreja de Cristo não pode ser pragmática, ela precisa ser bíblica. Mas infelizmente, Jeroboão, que é o retrato do que se vê hoje dentro da realidade cristã no Brasil, foi pragmático, assim como pragmático é o cristianismo atual, com suas exceções. Nós estamos vivendo na era do intenso pragmatismo. Por quê? Porque quando você não tem nada para oferecer, quando você realmente não tem algo para oferecer, você precisa criar alguma coisa que mantenha as pessoas debaixo da sua jurisdição. Isso é triste, irmãos. Isso é muito triste. Eu quero aqui partir agora para as aplicações. Eu aprendi aqui pelo menos 4 coisas que eu quero que nós realmente aprendamos aqui, coisas que realmente são os desafios do texto para nós. Esse texto nos desafia aqui em algumas questões e eu queria pensar com vocês então sobre isso. Primeira coisa que eu aprendo aqui, corações tolos, a palavra é um pouco pesada, mas ela é o usual. Corações tolos
causam grandes prejuízos para si mesmos e para os outros. Roboão foi um rei que ignorou as lições do passado, fechou os ouvidos às vozes do sofrimento do povo e mostrou que não tinha competência nenhuma para governar. Roboão foi um tolo ter perdido uma grande oportunidade. Foi um tolo por ter falado da maneira como falou. Aqui eu tenho duas frases que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira frase: o sábio fala porque tem alguma coisa a dizer. O tolo porque tem que dizer alguma coisa. Quem disse isso foi Platão. A outra frase: Senhor, torne minhas palavras graciosas e ternas, pois talvez amanhã eu precise engoli-las. Esse aqui eu não sei quem escreveu, está lá anônimo, eu apenas reproduzi. Então, irmãos, nós precisamos ter bom senso, precisamos entender como Roboão foi tolo na sua decisão, foi tolo nos seus posicionamentos, e como isso custou caro, inclusive para ele. Ele tinha 41 anos de idade quando ele assumiu o trono. 41 anos. Não vem me dizer que ele era inexperiente, que ele era muito juvenil ainda. Ele tinha 41 anos, mas preferiu ouvir os conselheiros que cresceram com ele e se deu mal. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Tiago diz isso. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá e não lance em rosto. Nós precisamos pedir a Deus: Senhor, eu preciso de sabedoria, para que eu possa ser o menos tolo possível no meu dia a dia. Então essa é a primeira coisa que eu aprendo aqui nesta noite. Não é? Corações tolos causam grandes prejuízos para si mesmos e para os outros, irmãos. E aqui, principalmente para nós líderes, você que é líder, sua equipe precisa de você, precisa ver em você sabedoria, bom senso, decisões sábias. Para quê? Para que possa confiar em você. A liderança, irmãos, não é uma imposição. Liderança é conquistada. Infelizmente, Roboão provou aqui por A mais B que ele não tinha condições de governar, não tinha condições de liderar, porque ao contrário do pai, que em determinados momentos também não lançou mão de sua sabedoria, mas Salomão não tinha sabedoria para lidar com as questões. Roboão, obrigado, irmãos. Roboão não tinha sabedoria para lidar com as questões. Segunda coisa que eu aprendo aqui: podemos até nos esquecer de nossas decisões, mas elas não se esquecerão de nós. Por conta de sua imprudência, Roboão precisou fugir para Jerusalém e passou maus bocados. Quantas decisões erradas tomamos e depois nos arrependemos? Não precisa falar para mim, ok? Mas quantas decisões você tomou na vida que, se você pudesse voltar atrás, você tomaria diferente? Eu poderia escrever um livro, não é? De decisões equivocadas que eu tomei na minha vida. Claro que se eu pudesse voltar, eu faria diferente. É claro também que elas contribuíram para nos amadurecer. Mas, irmãos, às vezes, isso pode custar caro. Uma decisão errada pode custar caro. Pode trazer consequências terríveis para a sua vida. Eu conheço pessoas, eu me relaciono com pessoas que estão hoje vivendo dias difíceis, passando por problemas inimagináveis por conta de decisões erradas que tomaram lá atrás. Talvez elas até tenham se esquecido dessas decisões, mas as decisões não se esquecem. E chega um momento em que você tem que arcar com as consequências. E Roboão teve de arcar com as consequências. Não é? E infelizmente o povo de Israel pagou um preço alto por conta da imprudência, da ingerência e de tanta coisa que Roboão fez e que depois custou caro. Irmão, que isso nos leve à reflexão. Pensemos.
antes de escolher, pensemos antes de decidir, oremos, busquemos a orientação de Deus. Você percebe que em momento nenhum Roboão orou, pediu a Deus direção, pediu a Deus para orientá-lo, muito ao contrário do que Davi fez. Davi sempre estava buscando a face de Deus, sempre estava orando, sempre estava pedindo a Deus para direcioná-lo. E como nós erramos nesse quesito, porque muitas vezes nós não oramos, nós não buscamos a face do Senhor, e nós decidimos, baseando-nos nos nossos achismos, baseando-nos naquilo que nós entendemos ser o certo, e nos esquecemos de que o nosso coração, ele é enganoso. Então, irmãos, vamos buscar a Deus e vamos pedir a Deus: Senhor, ajude-me a errar o menos possível nas minhas decisões, porque elas não vão se esquecer de você. Terceira coisa, aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. O Warren Wiersbe, ele disse uma coisa que eu achei interessante. É claro que você pode discordar, você tem todo o direito, mas eu vou lançar a mão aqui do que o Warren Wiersbe disse. Ele é da opinião de que Roboão já tinha em mente alguma coisa planejada em relação ao povo de Israel. E ele queria alguém que concordasse com ele. Como ele, então, não ouve o conselho dos mais velhos e ouve o conselho dos mais jovens, ele não titubeia e toma essa decisão, e isso trouxe sérias consequências. É interessante porque isso pode abrir uma porta para nós para entender o porquê da recusa de Roboão em ouvir o conselho dos mais velhos. O Warren Wiersbe, ele é da opinião de que Roboão, ele não tinha a menor intenção de ouvir o conselho dos mais velhos, porque ele sabia que o que os mais velhos iriam aconselhar era contrário àquilo que ele queria. E se o Warren Wiersbe está certo, e eu compactuo com ele, não é? Você tem o direito de discordar, eu entendo, mas eu gostaria de aqui, se realmente isso procede, eu aprendi uma coisa aqui, que vale independente da posição que você assumir. Às vezes, o pior que pode acontecer é nos cercar de pessoas que sempre falarão o que queremos ouvir. Vocês concordam? É a pior coisa, é você ter alguém que sempre concorda com você. Como precisamos de pessoas que discordem de nós. Pessoas que nos falem muitas vezes aquilo que nós não gostamos de ouvir. Uma pessoa que sempre passa a mão na sua cabeça e concorda com tudo que você faz, não é seu amigo verdadeiro, não te ama de verdade. E hoje nós temos isso, não é? Infelizmente, em evidência, porque nós estamos percebendo como há, por parte de muitas pessoas, a procura por esse tipo de situação. Pessoas, Paulo vai dizer que há pessoas hoje que estão com coceira nos ouvidos. E essas pessoas vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então existem pessoas que procuram outras pessoas que lhes dirão aquilo que elas querem ouvir. E isso é danoso, e isso é perigoso. Louve a Deus se porventura houver alguém no seu círculo de amizade que discorde de você. Nós precisamos de pessoas que tenham uma visão acima da nossa. Precisamos de pessoas que saibam mais do que nós, perto de nós, para nos mostrar: não é por aí, não faça isso, não tome essa decisão, isso não vai dar certo. Como essas pessoas são importantes na nossa vida. Mas o orgulhoso Roboão não quis isso. O que o orgulhoso Roboão quis? Alguém que concordasse com ele, alguém que investisse no quê? Na sua percepção de qual deveria ser a resposta. E ele encontrou isso naqueles jovens que haviam crescido com ele. Tem uma frase que diz assim: os que pensam demasiadamente em si próprios não pensam o suficiente. M. Carmichael disse isso. Entende, irmãos?
Deixemos o orgulho de lado. Ouçamos a voz do contraditório. Precisamos do contraditório. Precisamos dos contras. Precisamos das pessoas que não concordem com tudo. É claro que existem momentos em que a sua vontade vai prevalecer, porque você está convicto daquilo, mas ouça aqueles que têm uma opinião diferente. Ouça aqueles que não concordam sempre com você. Isso pode livrar você de muitas enrascadas, não é? Infelizmente hoje, tantas pessoas não querem por perto esse tipo de pessoa porque estão decididas a viverem de acordo com os seus próprios ditames e sabem que se porventura estiverem perto de pessoas que vão ser do contra, aquilo vai causar desconforto. Aqui eu vou até um pouco mais além. Por que existem tantas pessoas hoje se levantando contra a palavra de Deus? Por que a Bíblia é tão odiada, desprezada, rejeitada hoje? Porque a Bíblia ela vai contra o estilo de vida que muitas pessoas querem viver. Observe que todas as pessoas que querem viver de forma errada, no pecado, fora da vontade de Deus, vão colocar defeito na Bíblia. Vão questionar a Bíblia. Vão dizer que a Bíblia está equivocada, que a Bíblia é patriarcal, que a Bíblia foi escrita há não sei quantos mil anos, que naquela época a situação era diferente da de hoje. E vão começar a dizer que a Bíblia tem que ser reescrita. E vão dizer que ela tem que ser atualizada. E vão dizer um monte de coisas. Por quê? Porque sabem que a Bíblia é aquela pedrinha no sapato, é aquele espinho na carne, é aquela coisinha que incomoda porque as pessoas querem viver fora da presença de Deus. E a Bíblia está sempre dizendo, está errado, está errado, está errado, está errado. Por isso que ela é tão atacada. O discurso é sempre o mesmo. Não, porque não é bem assim. Porque esse texto foi escrito dentro de um contexto diferente dos contextos de hoje. Não, porque nós temos que entender qual foi a intenção do autor. Existe hoje, dentro da teologia, 2 métodos de interpretação da Bíblia. Existe o método histórico crítico e o método histórico, me fugiu agora a palavra, gramatical. O que é um método histórico gramatical? É um método que você usa quando você está lendo a Bíblia e você procura entender a palavra, você busca o original, você quer entender o que foi que o autor quis dizer naquela conjuntura e você extrai a lição e traz para hoje. Esse é o método correto, histórico gramatical. Mas há um método histórico crítico, que é o método dos liberais. Eles usam o criticismo para criticar, eles começam a olhar a palavra de Deus e começam a perceber que nem tudo que a Bíblia diz cabe hoje, na realidade que nós vivemos. É por isso que há tanto relativismo, é por isso que existem pessoas que questionam a própria palavra de Deus e dizem que ela está cheia de erros. É o método histórico crítico. Esse método deve ser rejeitado, porque esse método relativiza a palavra de Deus e tira dela o seu teor divino. E transforma a Bíblia num livro que contém expressões e sentimentos divinos. Mas todos nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. João 17:17, Jesus disse assim, não está aqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não é? Lá em Hebreus 4:12, o escritor aos Hebreus vai dizer, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, pois penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é a verdade. Provérbios 30, versículos 5 e 6 diz assim, toda palavra de Deus é verdade. Escudo é para aqueles que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. A Bíblia é a palavra de Deus. É a verdade de Deus. Mas, infelizmente, aqueles que querem viver no pecado, que querem viver fora da vontade de Deus, o que eles fazem? Começam a questionar a palavra de Deus. Eu discordo, não é isso que a Bíblia quer dizer. A Bíblia é um livro ultrapassado.
como é que você pode acreditar nesse livro de páginas amarelas? Eu já ouvi muito isso na minha vida. Eu já ouvi muito isso. Principalmente de pessoas que queriam continuar vivendo no pecado. Bendita seja a palavra de Deus. Então, às vezes, o pior que pode acontecer é nos cercar de pessoas que sempre falarão o que queremos ouvir. E aí eu caminho para a última aplicação. O pragmatismo é o recurso de quem tem pouco ou nada a oferecer. Não é? Jeroboão não tinha o que oferecer ao povo para mantê-lo fiel a ele, e sabendo da propensão que o povo tinha para a idolatria, lançou mão desse recurso para segurar o povo. O pragmatismo tem matado muitos crentes, muitos líderes. Muito do cristianismo de hoje é um cristianismo inventado e criado para satisfazer os próprios anseios. O evangelho está enfraquecido por causa disso. Muitas igrejas têm pouco ou nada para oferecer, por isso têm apelado para o pragmatismo. E aí tem uma frase de um autor desconhecido, que eu coloquei até nos meus stories, que diz assim: uma igreja que não confronta o pecado por medo de perder pessoas, perdeu Cristo. Autor desconhecido, não sei quem escreveu. Então, irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui agora, e eu quero que vocês caminhem comigo nisso. Se tem uma coisa que a igreja de Cristo não pode virar, é refém das pessoas. A igreja, ela tem o que oferecer. Aqui eu não quero, de maneira nenhuma, que vocês pensem que nós estamos sendo pedantes. Absolutamente. Mas nós não somos perfeitos. Estamos longe disso. Temos muito que melhorar, temos muito que corrigir, ainda temos falta de muita coisa. Mas se tem uma coisa, irmãos, que essa igreja tem, é conteúdo para oferecer para as pessoas. Essa igreja tem algo para oferecer. E se pessoas verdadeiramente não querem o que nós temos para oferecer, infelizmente vamos ter que perder essas pessoas. Mas pragmáticos nós não vamos virar. Nós não vamos mudar a nossa essência para segurar pessoas na igreja. Entende? A porta está sempre aberta. E eu quero que vocês entendam o que eu vou dizer. Ela está aberta para aqueles que querem chegar e ela está aberta para aqueles que querem sair. Mas nós não vamos negociar os nossos princípios. Nós não vamos nos tornar uma igreja pragmática. Mas e a cristologia? O que eu posso aprender de Jesus Cristo aqui? Eu quero traçar um paralelo entre o rei Roboão, o rei Jeroboão e o rei Jesus. Ao contrário do rei Roboão, que respondeu asperamente aos representantes do reino do norte, o rei Jesus é manso e suas palavras são doces como mel. Salmos 119, 103. Ó, quão doces são as suas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. O rei Roboão aumentou as cargas do povo. O rei Jesus não só as alivia, como as toma para si. Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Terceira cristologia. O rei Jeroboão é um tipo de pecado que separa o homem de Deus através da falsa religião. O rei Jesus é aquele que nos liga novamente a Deus, sendo ele mesmo a verdadeira religião. Hebreus 10, 19 a 22. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Essa é a diferença entre esses dois reis e o rei Jesus.
Então, eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, não sei como é que está você diante de Deus. Como é que está seu coração? Você está como no tocante à sua vida? Está pesado? Está difícil? Está complicado? Venha para Jesus. Venha para Jesus. Diferentemente de Roboão, ele vai ouvir você, ele vai ajudar você, ele vai estar com você. Que Deus nos abençoe nessa noite, que Deus seja louvado e glorificado por mais essa exposição. Amém?